fica localizada na Vila Santa Terezinha. É uma escola periférica, considerada praticamente por todos de risco, mas que a gente até hoje tem conseguido contornar esse tipo de problema. É uma clientela carente, é uma clientela que os pais trabalham fora, uma maioria fica sozinha em casa, crianças que têm muitos problemas emocionais, crianças que são cadastradas como DM, um grande número também. E a gente tem a classe de PIC, que é o Programa Intensivo de Ciclo, que são aquelas crianças que chegam ao 4º ano sem estar alfabetizados. Eu sou a diretora, Magali, e Zildinha é a vice-diretora, temos a coordenadora Margarida. Então, o que a gente tem notado, né, nesses anos é que se destaca uma professora em especial, trabalhando com essas crianças de PIC, que chegam, como eu disse, ao 4º ano sem estar alfabetizados, e que ela está conseguindo grandes progressos visíveis, não só do comportamento, como também de aprendizagem. E é a professora que será entrevistada hoje. Eu me chamo Aparecida Inês Steffes, eu sou a professora Cidinha, eu tenho 23 anos de magistério, sou professora alfabetizadora e só no Lisete Paulino Teixeira eu tenho 17 anos de trabalho. Cidinha, você já disse pra gente que trabalha há bastante tempo, né, nas séries iniciais, mas com a alfabetização e especificamente com as classes de PIC, há quanto tempo você trabalha? Como professora alfabetizadora, eu sempre trabalhei com alfabetizando, porque normalmente a gente tem uma classe de 3ª ou 4ª série que sempre tem no meio desses alunos 3 ou 4 alunos que ainda não se alfabetizaram. Então, eu sempre trabalhei com essas crianças da parte, né, ajudando elas na alfabetização. Então, como professora alfabetizadora, desde que eu me entendo como professora. Agora, com classe de PIC já é o 3º ano que eu trabalho. E essa classe de PIC são os alunos que chegaram no 3º ano de escolaridade, ou no 4º ano, que tem o 3º e o 4º ano, sem se alfabetizar. Então, eles chegam para mim semi-analfabetos, e a minha função é alfabetizá-los. Como que você definiria o processo de alfabetização? Ou seja, o que você entende por alfabetizar? Alfabetizar, no meu caso, né, eu começo pelo processo de resgate. Resgate como? Resgatar tudo aquilo que a criança perdeu pelo caminho. Que a criança que chega no PIC, ele tem entre 10, 12, tem alunos de 14 anos, né? Então, é um trabalho de resgate, você tem que resgatar a autoestima. Então, alfabetizar para mim vai bem mais além do que é o ensinar a ler e escrever. Eu começo conhecendo a alma da criança. É preciso você conhecer a alma da criança, tentando conquistá-la. Levar a criança para um espaço onde ela se sinta inserida, deixar ela perceber, entender que a escola não existe sem ela, e sim, a escola existe para ela, e nesse espaço ele tem que se sentir inserida e fazer ela ter uma imagem, um autoconceito positivo de si, porque no meu ver, autoconceito e aprendizagem se relacionam. Então, depois de todo feito esse resgate, depois de todo esse trabalho, eu acho, né, que só assim a leitura e a escrita se torna possível. Sem esse trabalho de resgate, sem esse trabalho do autoconceito, eu acho que é praticamente impossível a alfabetização acontecer. Você acredita, então, que toda criança é capaz de se alfabetizar? Eu acredito, a não ser que ela tenha um comprometimento muito sério, um déficit intelectual muito avançado. Aí a gente já perde o controle daquilo.
Mas até onde eu conheço, né, crianças com dificuldade, eu acredito que todas possam se alfabetizar. Elas vão ter o momento delas, vai ter o tempo delas, não vai ser o mesmo tempo do outro. Então o professor, ele vai ter que ser perseverante e ter paciência. E eu acho que toda criança tem sim condição de alfabetizar. Na sua opinião, quais são as ações do professor que mais podem favorecer a aprendizagem das crianças, dos alunos? Olha, sem dúvida, para mim, sem dúvida, a parte humana, o relacionamento entre professor e aluno é fundamental. A afetividade, para mim, é o ponto de partida. Sem afetividade, eu praticamente não consigo trabalhar se eu não tiver afetividade com a criança. Então, a partir do momento que você conquista a criança, faça com que ela se sinta segura, que ela percebe que ela tem o professor como seu aliado. Ele não é aquele professor que está ali para estar avaliando o que ele sabe, o que ele não sabe, ele tem o aliado diante dele. Aquele professor que sente tua ausência quando ele falta, que pergunta por que ele faltou, aquele professor que se preocupa realmente com ele e que valoriza aqueles pequenos avanços que a criança tem, que são crianças, como eu falei no começo, a autoimagem dele, o autoconceito que ele tem de si próprio, de si mesmo, é muito negativa, é muito baixa. Então, cada avanço que é valorizado, cada das pequenas coisas que você valoriza da criança, para eles tem um grande significado. O que significa para você ser professora e ser professor de alunos com dificuldade de aprendizagem? Olha, eu me sinto pequena diante deles, muito pequena. Eu acho que eu mais aprendo do que ensino mesmo com essas crianças. As crianças com necessidades especiais, elas têm uma fonte inesgotável de afetividade. O carinho, o amor, o que elas te dedicam, o tratamento que você tem com essas crianças, como elas se tratam, né? Então elas estão querendo sempre te agradar e elas percebem os avanços, os pequenos avanços que eles têm, quando eles têm esses pequenos avanços, então ele valoriza o professor, ele agradece, ele fala obrigado. Então é muito prazeroso mesmo para o professor tê-los como aluno, muito prazeroso.